Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 9, avançando aqui no estudo sobre da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no mundo corporal, e nós estamos estudando sobre os possessos, os casos de possessão, a partir da questão número 473. Bom dia, Jerusa, bom dia, Marion. Então vamos lá, meus amigos. Nós então conversamos no nosso estudo passado sobre essa mudança de entendimento de Kardec a partir da visão da realidade da possessão, que se inicialmente os espíritos haviam instruído, informando que a possessão nada mais era do que um caso de subjugação, Kardec então ele passa a partir de uma observação a perceber que a possessão é uma outra forma de influência dos espíritos junto aos encarnados, né? Nesse caso, uma substituição temporária do espírito naquele corpo. Lembrando temporária porque, naturalmente, o encarnado continua ligado ao seu corpo físico, mas, diante de um afastamento temporário, um espírito pode, então, controlá-lo, vamos dizer assim. Bom dia, Marli. Então, muito bem. Então, nós vimos aqueles casos comuns que aconteciam, que aconteceram na França, naquele período, lá em Morzine, e aí nós lemos um pouquinho da história, para vermos qual foi o caso, durante quanto tempo, né? Durante 13 anos que aconteceu, um caso de 200 mulheres, né? E o caso curioso, exatamente por serem somente mulheres que foram afetadas, né? Segundo o relato que nós vimos, e o texto que nós lemos não era um texto espírita, mas era um registro histórico do que aconteceu, inclusive com o livro sendo escrito, contando os detalhes daquela situação. E aí então Kardec fez uma viagem àquela região, fez alguns registros e trouxe para nós aqui 5 artigos, né? Ou melhor, um artigo dividido em 5 partes, trazendo para nós essa visão do caso de Morzine, analisando as influências, entendendo nesse caso, mais uma vez, que era apenas um caso de subjugação. Mas aí então nós viemos para cá, bom dia, Andréa, aqui para a nossa revista espírita, no mês de dezembro de 1863, e vimos aqui um caso de possessão. Nós começamos a fazer a leitura, mas é um trecho pequeno, então eu vou começar de novo aqui o artigo, para a gente poder contextualizar, né? Então vamos lá, conversando aqui então sobre a senhorita Júlia. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis o primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. E olha que interessante, né? Apresentando um fenômeno em toda a sua simplicidade, quer dizer, é algo comum. E muitas vezes, como nós vimos anteriormente, esse pode ser um fenômeno que acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos nos trabalhos mediúnicos nas instituições, nas casas espíritas. Isso porque, naquelas situações em especial, aqui no caso, mais uma vez, né, aquela opinião que eu dei para vocês, o meu entendimento, né, que naqueles casos em que é um trabalho muito demorado, em que o espírito precisa ter ali um controle, precisa ter ali uma precisão num trabalho que vem sendo realizado, fica muito mais prático ele controlar o corpo do que influenciar o médium
para que o médium permita, o médium faça com que o corpo atue de acordo com a necessidade do espírito. Então seria aquilo que a gente conversou, né? Eu preciso digitar um texto no computador, então eu peço para alguém digitar no computador, ou eu mesmo posso digitar no computador dessa pessoa. Então eu tenho ali a minha velocidade, eu tenho a minha precisão, eu uso a minha habilidade diretamente naquele instrumento. Do que pedir para que alguém que nem sempre tem essa agilidade ou essa habilidade vá fazer esse tipo de trabalho. Como é o caso que nós já conversamos, no caso de cirurgias espirituais, por exemplo. Para dizer para o médium que o médium tem que fazer tal coisa, olha, pega naquele lugar, olha, toca naquele ponto, olha, faça ali uma energização naquele ponto. É muito mais fácil que o espírito faça isso. Né? Então, assim, é só uma situação que a gente analisa, porque a palavra possessão ela é uma palavra muito pesada, né? Pesada no sentido de estar muito relacionada com a ideia de uma possessão demoníaca. Mas é algo muito interessante da gente analisar, que quando nós falamos sobre, quando nós utilizamos termos para determinadas definições, por exemplo, a palavra possessão, nós, encarnados, demos o nome de possessão. Esse nome, na verdade, ele é um nome temporário, ou ele é um nome, eu li certa vez um artigo que falava que termos virtuais. Então a palavra possessão, ela é um termo virtual no sentido de que nós usamos esse termo. Por exemplo, os termos virtuais que nós utilizamos para emancipação. Nós temos emancipação, nós temos desdobramento, nós temos viagens astrais. Qual é o termo correto? Os três estão corretos. Porque, na verdade, nós estamos dando um nome, usando um termo para definir aquele fenômeno, dependendo, digamos assim, da escola que faz essa análise. Para o espiritismo, nós usamos emancipação ou desdobramento. E no caso do passe, por exemplo, o passe é aquela transmissão de fluido de um indivíduo para outro. Nós temos em outras escolas espiritualistas que usam outros termos. O que é o jorei, por exemplo? É a mesma coisa. Então nós temos ali vários nomes que são dados para aquele tipo de fenômeno. E mais do que isso, muitas vezes nós damos um nome aqui no mundo físico e no mundo espiritual eles usam outra expressão. Vamos além ainda, ampliando mais ainda a nossa visão. Todos os nomes que nós utilizamos aqui no planeta Terra estão relacionados com a nossa visão. E se nós pensarmos em civilizações de outros mundos, por exemplo? Nós chamamos estrela de estrela. E eles, como é que eles chamam, por exemplo, num outro mundo, fora aqui do nosso ambiente? Qual é o nome que eles vão dar? Por isso, então, esses termos são apenas ali formas de nós identificarmos. Só que muitas vezes, como é o caso da possessão, por exemplo, nós utilizamos esse termo com uma conotação negativa. Exatamente por causa das influências espirituais negativas que durante tanto tempo permearam aí a história da humanidade, de vermos ali demônios, de vermos aquela coisa destrutiva, assustadora, pavorosa, cheia de, muitas vezes ali, de fantasias, né? Então, quando nós falamos, nós tivemos um caso de possessão lá no centro. Qual é a primeira imagem que nós temos? Que um demônio apareceu no centro espírita. Mas e se por acaso foi um trabalho artístico? E se por acaso foi um trabalho de cirurgias espirituais? É um trabalho de possessão. Mas nós vinculamos esse fenômeno para algo negativo. É aqui que Kardec coloca agora esse tipo de termo, colocando aqui para nós: eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. E nós entendemos como simplicidade como algo comum, e não como uma grande exceção. Vamos lá. Várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora, médium sonâmbula. De repente, esta assumiu atitudes francamente masculinas, mudou a voz e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: "Ah, meu caro amigo, como estou contente por te ver."
Surpresos, perguntaram o que isso significa. A senhora continua. Como, meu caro, não me reconheces? Ah, é verdade, estou coberto de lama. Sou Carlos Z. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto alguns meses antes, vitimado por um ataque de apoplexia à beira de uma estrada. Tinha caído num fosso, de onde lhe retiraram o corpo coberto de lama. Declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitou o momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se repetido a cena vários dias seguidos, a senhora A de cada vez tomava as poses e maneiras habituais do Sr. Charles, apoiando-se no encosto da poltrona, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de sorte que, salvo as roupas femininas, poder-se-ia crer estar diante do Sr. Charles. Aqui, só para a gente poder lembrar, para observar aqui, bom dia, abraço. Com efeito, tendo-se repetido a cena vários dias seguidos. Então não foi uma única vez. E cada vez que esse fenômeno ia acontecendo, mais o espírito controlava e manifestava a sua personalidade, os seus jeitos, através do corpo da médium. Eis aí então o detalhe que a gente percebe, por isso que Kardec mostra a simplicidade e a naturalidade desse fenômeno. Contudo, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Falaremos de transfiguração oportunamente, que é um fenômeno de efeito físico. Eis algumas de suas respostas. Então aqui nós teremos o diálogo com o espírito. Dudu colocou que muitas vezes no trabalho mediúnico, o médium psicofonado vai até o espírito obsessor e diretamente ajudado, seja pelo verbo, pelo passe magnético. E a gente repara que trabalhos após trabalhos, esse obsessor já chega mais calmo, assimilando melhor a sua melhora como espírito. Veja o exemplo da novela Viagem, o obsessor Alexandre e o médium Alberto. E a gente viu também, até mesmo, acho que o caso mais patente nessa situação, Dudu, foi o assassino de Caustaleno da Ri, que nós vimos lá no livro O Céu e o Inferno, que também é um trecho, um pedaço da reportagem A História de um Danado, lá da Revista Espírita, aqui da Revista Espírita. Então ele veio absolutamente agressivo, sem qualquer tipo de possibilidade de uma comunicação mais efetiva, mas depois de vários outros encontros, esse espírito começa não somente se apresentar mais calmo, como tendo a possibilidade de articular melhor as suas ideias, receber melhor as orientações, até o momento em que ele consegue de fato ser auxiliado. Então tudo começa com esse trabalho progressivo, esse trabalho sucessivo. Por isso que a mesma coisa acontece, é o caso, por exemplo, de um trabalho de fisioterapia, numa academia, um trabalho médico. Então você começa com os primeiros contatos, até que o corpo vá se adaptando, o paciente vá se ajustando, e aí o trabalho efetivamente acontece. Muito bem. Vamos lá. Então, inclusive, nós temos ali trabalhos que duram muito tempo. Kardec já relatou sobre isso, vários encontros para que o trabalho aconteça, da mesma forma que acontece também nas próprias instituições. O Brás colocou, na Umbanda, quando eles não cedem, entra o trabalho dos caboclos. Tem ali, claro, algumas formas de trabalho que, no caso da Umbanda, por ela ter na sua cultura um vínculo com tradições africanas, então essas são as entidades que atuam junto a esses espíritos mais endurecidos. Mas dentro da doutrina espírita não é diferente, nós temos espíritos que trabalham com essas entidades também, sem necessariamente serem caracterizados como caboclos. Então cada grupo de espíritos trabalha, inclusive nós temos dentro do próprio movimento espírita, como nós já vimos, movimento não, dentro dos trabalhos espíritas, espíritos que estão relacionados com
com a Umbanda, por exemplo, que não precisam se identificar. Porque essa questão de divisão de nomes, de divisão de filosofias, de escolas, é algo relacionado com o mundo físico nosso. Para o mundo espiritual, essas barreiras não acontecem. Por isso que nós vimos lá no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes presente num trabalho daquele centro de Umbanda, né, daquele terreiro de Umbanda. E ali não precisou se identificar, porque não é aquela coisa, olha, você é espírita, você trabalha com espírita. Os espíritos simplesmente trabalham. E trabalham onde há necessidade e onde há oportunidade. Somos nós que criamos essas diferenças. Da mesma forma acontece no ambiente católico, por exemplo, dos espíritos que atuam junto à Igreja Católica. Esses espíritos são necessariamente presos e estão necessariamente vinculados a essa instituição? Não. Eles trabalham pelo plano espiritual. Simplesmente assim. Bom dia, Mami. Muito bem, vamos lá. Então aqui para nós, né? Contudo, não havia transfiguração como vimos em outras circunstâncias. Eis algumas de suas respostas. Pergunta então, já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis nele permanecer? Não, mas vontade não me falta. Então aqui a gente vê que não é possível, naturalmente, porque o espírito vinculado a esse corpo é ainda dono dele, mas aí a gente vai lembrar sempre. Deixa eu fazer 2 comentários aqui. Então, primeiro ele disse que não pode. E naturalmente não pode porque o espírito, esse espírito desencarnado, não está vinculado ao corpo físico. Portanto, ele não pode ter ali um domínio definitivo. Segundo, porque tem ali aquele encarnado que é o detentor, o proprietário daquele corpo, digamos assim. Então, portanto, é algo que acontece temporariamente. E um outro ponto agora, mas vontade não me falta. Aqui nós podemos trazer várias ideias que são interessantes. Primeiro, vontade não falta. Isso mostra que o espírito ainda está muito ligado às questões do mundo físico, à sua personalidade, aos seus interesses. Por isso, essa vontade de estar ligado ao corpo físico mostra exatamente ali o seu estágio evolutivo. Não é um espírito mau, mas é um espírito ainda que tem interesses muito mais no mundo físico do que no mundo espiritual. Porque um espírito desencarnado vivendo no mundo espiritual, adaptado, se tornando realmente um cidadão do mundo espiritual, para darmos essa ideia de que ele realmente já se encontra no seu ambiente, ele então não tem qualquer interesse em ficar preso ao mundo físico. No caso desse espírito, ele deseja. Um outro ponto agora. Quando nós vemos nessas histórias dos filmes, nos cinemas, histórias que são contadas sobre possessões demoníacas, nós vemos em alguns casos um trabalho, uma influência prolongada. Isso mostra que esse espírito ele fica durante muito tempo vinculado a esse corpo e todo aquele trabalho para tentar fazer com que essa influência deixe de existir, através ali do trabalho com o espírito, do trabalho com o paciente nesse caso, e aí pode ser muito duradouro, né? Tanto que, por exemplo, no filme Exorcista, e também de Emily Rose, se eu não me engano o nome do filme, são baseados em histórias que foram realmente documentadas pela igreja. E mostra que foi uma influência que durou muito tempo, muito prolongada. E aí então a gente pode imaginar todas as dificuldades, todas as dores que foram provocadas naquelas pessoas, que foram influenciadas, a resistência do espírito e o trabalho que foi feito pelos espíritos responsáveis por controlar esse espírito e demovê-lo dessa influência. Então, quer dizer, ele ficou durante muito tempo, mas nós desconhecemos a realidade dos efeitos que isso provocou sobre a pessoa influenciada e também sobre o espírito. E todo o trabalho que foi feito também dentro do lado espiritual. Né? Então, quando se fala que
vontade não me falta, esses espíritos que mostram essa vontade muito intensa e prolongam essa influência, estão ali fazendo isso, utilizando forças, utilizando a vontade, a intenção, de uma forma muito profunda. Avançando, vamos lá. Por que não o podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. Então mostra ali que é um espírito comum, um espírito normal, que não somente deseja ficar vinculado ao mundo físico, como ainda eu lhe pregaria uma peça, utilizando o corpo da moça para poder, da senhora, né, para poder fazer ali, né, uma piada, um gracejo ali com um amigo, né? Que faz durante esse tempo o espírito da senhora A? Está aqui ao lado, olhando para mim e rindo por me ver em suas vestes. Essas conversas eram muito divertidas. O Sr. Charles tinha sido um bom vivant e não desmentia seu caráter. Entregue à vida material, era pouco adiantado como espírito, mas bom por natureza e benevolente. Daquele espírito comum, né? Era uma pessoa boa, mas ainda muito ligada às questões do mundo físico. Bom dia, Sandra. Apoderando-se do corpo da senhora A, não tinha qualquer intenção má, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação, a que se prestava de bom grado. É isso que a gente conversou no encontro passado. Então, ela não sofria com essa situação, em que ela ficava afastada e, ao mesmo tempo, o espírito controlava o seu corpo. Ela prestava de bom grado, quer dizer, ela permitia que o espírito fazia isso, não era uma violência contra ela, como é o caso das possessões consideradas demoníacas, né, que na verdade são espíritos ainda muito endurecidos, espíritos muito atrasados, que contra a vontade da pessoa encarnada ele acaba violando, provocando muito sofrimento. Por isso Kardec coloca, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação. E naqueles casos de violência, qual é a intensidade do sofrimento que é infligido sobre o espírito? E depois, é bom que se diga que ela não conhecera o Sr. Charles e não podia estar a par de suas maneiras. Aqui Kardec coloca esse comentário para trazer ali um atestado de legitimidade para o fenômeno. Porque ela não podia imitar uma pessoa, sendo que ela não conhecia essa pessoa. Então Kardec coloca esse comentário para dar essa legitimidade, essa legitimação, né? É ainda de notar que os assistentes não pensavam nele. A cena não foi provocada e ele veio espontaneamente. Então a forma como aconteceu. E quando nós falamos, então, num trabalho num centro espírita, quando existe ali um trabalho combinado, por exemplo, vamos fazer um trabalho de... quer ver algo bastante simples para a gente pensar? Quando nós tínhamos naquelas apresentações, eu só vou trazer esse exemplo para poder ilustrar, mas nós podemos generalizar. Durante aquele período de 1990, naquela década, o Luiz Antônio Gasparito ele aparecia muito na televisão. Aqueles programas de tarde, aqueles programas de entrevista, Jô Soares, Mulheres e tantos outros programas que ele sempre se apresentava, assim como também outros médiuns. Essas pinturas, elas eram muito demoradas, às vezes era ali de meia hora, 1 hora, fazendo somente ali pintura atrás de pintura. Tá certo que nós víamos ali outros tipos de... outras personalidades, não era apenas uma que estava ali presente. E na época, também ali desse período de 1990, nós tínhamos aquele médium que trabalhava com o Dr. Fritz. Eu me esqueci o nome dele, o Arigó, era aquele primeiro, né? Lembrando que tem o filme do Arigó, contando a história dele, que é um bom filme. E depois nós tivemos aquele médium mais recente, que infelizmente acabou sendo envolvido, e da mesma forma também, nós temos o João de Deus, que também é um outro médium, aqui nós não estamos fazendo
julgamento sobre a questão em si. Nós estamos analisando o fato mediúnico. Quando ele fazia os tratamentos dele, quantas horas ele ficava em transe mediúnico? E aí então nós temos, né? Sim, foi um impacto muito grande, não somente nacional, mas internacional também, né? Então, no caso do João de Deus, por exemplo, dos trabalhos do Dr. Fritz, tanto com o Arigó, como também com esse outro médico, eu esqueci o nome dele, depois se vocês puderem pesquisar para mim, nós temos ali um trabalho que durava horas. E aí então nós temos aquela situação, ou o médium ficava ali como intermediário, permitindo que o espírito, através dele, utilizasse o seu corpo para fazer todos aqueles procedimentos, da mesma forma na parte artística, a pintura, tudo aquilo que a gente já via, né, de quadros mediúnicos, de pinturas mediúnicas, ou o espírito simplesmente, o médium simplesmente se afastava do seu corpo, permitindo que o espírito atuasse diretamente através do corpo dele. Não, era um engenheiro, esqueci o nome dele, Luiz, não esqueci o nome dele, Dudu, mas não é esse nome não, eu não conheço esse nome. Né? Então, isso que a gente vai perceber, assim, que da nossa parte a gente costuma classificar qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, qual que é mais perigoso, qual que é mais impressionante. Da parte dos espíritos, é utilizado o recurso que é o mais conveniente naquele momento. Por isso que nós vemos que nesses casos em que há um trabalho prolongado, ou mesmo um trabalho breve, um trabalho que dure 15 minutos, 20 minutos, rapidamente ali o espírito pode controlar aquele corpo e fazer o trabalho. E eu me recordo de ter lido uma vez, falando que há casos em que o espírito do encarnado, o médium nesse caso, ele se afasta para que o espírito controle o corpo dele e ele vai desenvolver outras atividades, como por exemplo fazer algum estudo, fazer ali ter algum aprendizado, algum esclarecimento, qualquer outra atividade. Porque ele não precisa ficar ligado, preso ao corpo dele enquanto o outro espírito controla. Por isso que Kardec coloca no início, aqui desse artigo, deixa eu voltar rapidamente aqui, quando ele dizia assim, peraí, deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitou o momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo para tomar lugar. Estava afastada fazendo o quê? Como ela era médium sonâmbula, provavelmente ela estava desenvolvendo alguma atividade de emancipação. Ela tinha se deslocado para um outro local, observando alguma coisa, participando de alguma coisa, e o corpo dela estava quietinho ali. O espírito veio, se apossou do corpo e começou então ali. Quais eram as percepções que ela teve naquele momento? Quando ela estava distante, ela percebeu que o corpo dela estava sendo utilizado? Provavelmente sim. Porque ela sentia o efeito da manipulação no seu corpo através, né, vamos dizer assim, de uma onda vibracional, uma onda elétrica, uma onda de choque naquele momento, que deu a ela ali o sinal de que o corpo dela estava sendo utilizado por outro espírito. Mas aí mostra depois que, como isso aconteceu durante um bom tempo, durante alguns dias, ela então, participando dessa brincadeira e achando engraçado, ela permitiu que isso acontecesse. E aqui no caso, como a gente viu no final, que essa manifestação ela foi espontânea, nós temos outras manifestações que não são espontâneas, que são esses casos que nós conversamos, que tem dia, hora programada, atividade ali prevista para do que vai acontecer, se é aquele trabalho artístico, se é aquele trabalho médico, espiritual e tudo mais. Né? Eu me recordo que eu estive no Rio uma vez e eu visitei o Centro Espírita Casa do Caminho. E ali eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Herman, que era o espírito que era um dos orientadores do Centro Espírita Leon Denis, e trabalhava também a Casa do Caminho, ali em Jacarepaguá, se eu não me engano, o bairro. E ali eu fiquei durante um tempo, fiquei uma meia hora conversando com ele.
E o trabalho que se fazia naquela manhã era um trabalho a manhã inteira. Eram várias consultas com pessoas que estavam ali para receber orientação através dele. Então a gente pensa, conhece lá, Marli? Legal. Então a gente fica pensando, o médium ficaria ali preso ao corpo físico junto àquele trabalho, enquanto o espírito trabalhava através dele durante várias horas? Dr. Hermann era assim, Brás. Então ficou assim horas e horas e horas preso. Como é que o espírito, como é que se dá esse tipo de trabalho? Por que não possessão? No sentido positivo da atividade. Né? Por isso que é importante a gente olhar sempre por esse lado, por essa perspectiva. Vamos lá. E era engraçado também, Marli, que nesse centro, era através de uma médium. E ela era pequenininha, magrinha, pequenininha, era uma senhora. E engraçado, você conversava, então quando você passava aqueles 5 primeiros minutos, você já não via mais aquela senhora frágil. A gente via ali um homem robusto, né, que te olhava com profundidade, falava com autoridade, e a gente mudava completamente, a gente já não olhava mais a médium, a gente já passava a ver o espírito, né, que é muito interessante como isso acontece, né? Como a personalidade do espírito assume de fato e provoca sobre nós essa impressão. É muito interessante. Mas vamos lá. Avançando, Kardec diz assim: aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria demasiado longa, mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Já o mesmo não ocorre quando se trata de um espírito maléfico e mal intencionado. É quase isso, Brás, mas não tem um efeito fluídico. É muito mais um efeito psicológico. Né? Então ele se sentava assim à mesa, eu estava de frente para ele, sentado também ali na frente, e ele então apoiava assim os braços sobre a mesa e me encarava assim, me olhava nos olhos. Então, naquele momento, você já não via mais aquela mulher. Você via o espírito falando com você, né? É muito, muito bacana ver isso. Hoje, no centro que vou, o Dr. Hermann faz as cirurgias através de um médium, né? Olha que legal. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Espírito maléfico e mal intencionado pode ter consequências tanto mais graves, quanto mais tenazes são esses espíritos. Aqui a gente fala de mais graves e mais tenazes. Ó. Aqui já provoca um sofrimento muito profundo no médium. No médium não, no médium, né? Mas eu queria dizer naquele que é o alvo dessa perseguição. O que muitas vezes se torna difícil livrar o paciente, do qual fazem sua vítima. Eis um exemplo recente que nós mesmos tivemos oportunidade de observar e que se constituiu em sério objeto de estudo para a Sociedade de Paris. Então diz assim, né? Sim. A senhorita Júlia, doméstica, nascida em Saboia, Saboia também é a mesma região de Morzine, né? Nascida na Saboia, com 23 anos, caráter muito afável, sem qualquer instrução, desde algum tempo era suscetível a acessos de sonambulismo natural, que duravam semanas inteiras. Nesse estado, consagrava-se a seu trabalho habitual, sem que as pessoas estranhas desconfiassem de sua situação. Seu trabalho era até mais cuidadoso. Sua lucidez notável. Descrevia lugares e acontecimentos à distância com perfeita exatidão. Há cerca de 6 meses foi acometida de crises de caráter muito estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, o qual se tornara, de certo modo, seu estado normal. Contorcia-se e rolava pelo chão, como a se debater sobre a opressão de alguém que a quisesse estrangular, e de fato apresentava todos os sintomas do estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, agarrava-o pelos cabelos, acabrunhava-o com golpes, injúrias e imprecações,
apostrofando-o incessantemente com o nome de Fredegunda, infame regente, rainha impudica, criatura vil e manchada por todos os crimes, etc. Tripudiava como se a pisoteasse com raiva, arrancando-lhe as roupas e os adereços. Coisa bizarra, tomando-se ela própria por Fredegunda, golpeava-se repetidamente nos braços, no peito, no rosto, dizendo: toma, toma, é bastante infame, Fredegunda. Queres sufocar-me, mas não o conseguirá. Queres meter-te em minha caixa? Minha caixa, ela dizia, mas eu te expulsarei dela. Minha caixa era o termo de que se servia para designar o seu corpo. Aqui a gente tem outras expressões, né? Aqui, por exemplo, nós temos, no caso de algumas pessoas que vivem ali as experiências das religiões de tradições africanas, usando cavalo. Né? O espírito vem e fala, o meu cavalo. Né? Aqui no caso ela fala, minha caixa. Nada poderia pintar melhor o acento frenético com o qual, rangendo os dentes, ela pronunciava o nome Fredegunda, nem as torturas que sofria nesses momentos. Então a gente pode imaginar aqui, independentemente da relação entre a jovem e esse espírito, a impressão que isso causava nas pessoas que viam essa situação. Ela se jogando no chão, aquela expressão feroz que ela apresentava, essas agressões que ela mesma provocava, né, contra ela. Então tudo isso era devia ser bastante impressionante. Para quem já viu, né, no caso daqueles obsessores bastante agressivos, em que a pessoa afetada ela não tem controle sobre o espírito, é uma cena muito assustadora. Um dia, para ver-se livre de sua adversária, tomou-se de uma faca e tentou ferir-se. Foi detida a tempo, evitando-se um acidente. Coisa não menos notável é que jamais tomou qualquer dos presentes por Fredegunda. A dualidade era sempre nela mesma e era contra si mesma que dirigia o seu furor quando o espírito estava nela e contra um ser invisível quando dele ela se havia desembaraçado. Para os outros era meiga e benevolente, mesmo nos momentos de maior exasperação. Essas crises verdadeiramente aterradoras muitas vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Quando acabavam por vencer Fredegunda, esta caía num estado de prostração e de acabrunhamento de que só saía pouco a pouco, mas que lhe deixava uma grande fraqueza e dificuldade de falar. Sua saúde estava profundamente alterada, nada podia comer e, por vezes, ficava 8 dias sem alimentar-se. Para ela, as melhores iguarias tinham um gosto horrível, levando-a a rejeitá-las. Dizia que era obra de Fredegunda, que a queria impedir de comer. Pois é. Dissemos acima que a moça não recebeu qualquer instrução. Em vigília, jamais ouvira falar de Fredegunda, nem de seu caráter, nem do papel que representou. Ao contrário, em estado sonambúlico, sabe-o perfeitamente e diz ter vivido em seu tempo. Não era Brunhot, como a princípio se supôs, mas outra pessoa ligada à sua corte. Aqui fala de Brunot, mas eu não pesquisei sobre essa personagem, se é que tem algum registro sobre ela, né? Outra observação, não menos importante, é que quando começavam as crises, a senhorita Júlia se havia ocupado de espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido. A senhorita Júlia jamais se havia ocupado de espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido. Ainda hoje, em vigília, quer dizer, quando ela estava desperta, na sua condição normal, fora desse transe, né, sonambúlico, ainda hoje, em vigília, a ela lhe é estranha e nela e nele não crê. Só o conhece no estado sonambúlico, e somente depois que começou a ser cuidada. Assim, tudo quanto disse foi espontâneo.
Diante de uma situação tão estranha, uns atribuem o estado dessa moça a uma afecção nervosa. No caso aqui, se levasse ela num pronto-socorro, por exemplo, certamente ela teria sido diagnosticada por uma crise de transtorno mental. Outros a uma loucura de caráter especial, opinião que, à primeira vista, tinha aparência de realidade. É o caso de, por exemplo, uma pessoa que tem dupla personalidade, que também é um transtorno. Declarou o médico que, no estado atual da ciência, nada podia explicar semelhantes fenômenos e que não via nenhum remédio. Então a gente lembra que, se pegar, por exemplo, o CID, que tem ali o Código Internacional de Doenças, nós temos hoje possessão demoníaca. Então é interessante isso, porque mostra que hoje a medicina classifica, dentro dessa visão da psiquiatria, esse tipo de patologia. Todavia, as pessoas experimentadas no Espiritismo reconhecem sem dificuldade que ela estava sob o império de uma subjugação das mais graves e que lhe poderia ser fatal. Sem dúvida, quem não a tivesse visto, senão nos momentos de crise, e só tivesse considerado a estranheza de seus atos e palavras, teria dito que era louca e lhe haveria infligido o tratamento dos alienados, que, sem sombra de dúvida, teria provocado uma loucura verdadeira, mas essa opinião deveria ceder diante dos fatos. Então a gente lembra que alienados e alienistas. Então alienistas eram os psiquiatras, naquela fase inicial do estudo da saúde mental. E depois os alienados eram aqueles que eram os doentes que sofriam os transtornos mentais. E aqui o que Kardec comenta é que, se ela fosse submetida àqueles tratamentos, e eram tratamentos muito agressivos, para quem já teve a oportunidade de assistir algum documentário ou algum filme daquela época, que trazia essa fase dos manicômios, dos tratamentos e tudo mais, eram verdadeiras torturas, que se fazia naquela época, e a pessoa, ou ela piorava o seu estado, ou ela ficava completamente vegetativa, porque provocavam lesões gravíssimas neurológicas que acabavam depois prejudicando e alterando a sua personalidade. O Braz lembrou aqui, o Hospital de Base de Brasília usava o Vale do Amanhecer para ajudar a resolver casos de obsessão e possessão. Curioso isso, Então, dependendo dos profissionais que estão envolvidos, eles conseguem detectar que ali tem uma situação espiritual e não uma situação neurológica ou psíquica. Mas vamos lá. No estado de vigília, sua conversa é a de uma pessoa de condição em conformidade com a sua falta de instrução. Ou seja, uma pessoa muito simples, Sua inteligência chega a ser vulgar. Lembrando que a palavra vulgar significa comum, muito mais ligado ao conhecimento, ao nível geral das pessoas. Então você tem o culto e tem o vulgar. Porque muitas vezes, quando nós falamos em vulgar, nós temos uma visão ainda muito negativa. Então, quando eu falo vulgarizar uma ideia, significa divulgar, popularizar uma ideia. Então você tem a vulgarização e você tem aquilo que é culto, que é mais restrito, que é mais, nesse caso, muito mais intelectualizado. Já no estado de sonambulismo, o quadro se modifica completamente. Nos momentos de calma, ela raciocina com muito senso, justeza e verdadeira profundidade. Ora, seria loucura singular esta que aumentasse a dose de inteligência e de julgamento. Só o Espiritismo pode explicar essa aparente anomalia. Então, toda vez que ela estava no estado sonambúlico, o intelecto dela mudava. Ficava mais culta, mais lúcida. Só o Espiritismo pode explicar essa aparente anomalia. No estado de vigília, sua alma, ou espírito, está comprimido por órgãos que lhe não permitem senão um desenvolvimento incompleto. Lembra da influência do organismo sobre o espírito, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, No estado de sonambulismo, a alma emancipada
está em parte liberta de seus laços e goza da plenitude de suas faculdades. Nos momentos de crise, suas palavras e atos são excêntricos, somente para os que não creem na ação dos seres do mundo invisível. Vendo apenas o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsidiados, subjugados e possessos passam por loucos. Nos manicômios sempre houve em todos os tempos pretensos loucos dessa natureza e que seriam facilmente curados se não nos obstinássemos a neles ver apenas uma doença orgânica. Então aqui é um grande desafio hoje para a ciência, e é por isso que nós lembramos sempre, né, que essa associação de classe, que é o caso da Associação Médico-Espírita, que junta ali, né, os médicos, ou então a Associação de Psicólogos Espíritas, mas em especial a Associação Médico-Espírita, ela começou exatamente com o estudo da questão da mente. Então psiquiatras começaram a trabalhar com isso. Dr. Bezerra de Menezes, no começo, lançou aquele livro, A Loucura sob Novo Prisma, quando ele estava encarnado ainda. Depois formaram essa parte da classe para estudar sobre os efeitos da obsessão. Hoje nós temos uma visão muito mais genérica, né, da questão espiritual, falando sobre a saúde do corpo, saúde da mente, tudo aquilo que diz respeito à vida do encarnado, né? Mas a origem foi exatamente estudar os processos de obsessão. Tanto que os hospitais psiquiátricos espíritas trabalhavam exclusivamente com pessoas que sofriam de transtornos mentais por causa das obsessões. Né? Então, por isso que é colocado para nós aqui sobre essa questão de analisar, né, o comportamento das pessoas e ver a influência do mundo espiritual. Vendo apenas o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsediados, subjugados e possessos passam por loucos. Falou aqui então dos manicômios que a gente viu. A Genil lembrou, né? No meu caso foram 3 instituições e um padre amigo da família, né? Depois o médico por conta, né? Que a espiritualidade pediu para comprovar que não era doença psíquica, olha só. Então, quer dizer, o Divaldo passou por isso, o Raul Teixeira passou por isso, o Chico passou por isso no começo, né? Então, todo mundo ali teve a sua cota de, entre aspas, loucura perante a visão das pessoas que não conheciam o fenômeno. Vamos lá. Como, porém, a senhorita Júlia não tivesse recursos, uma família de verdadeiros e sinceros espíritas concordou em tomá-la a seu serviço, mas, na sua situação, ela deveria ser muito mais um estorvo do que uma utilidade. E era preciso um verdadeiro devotamento para cuidar dela. Mas essas pessoas foram bem recompensadas, primeiro pelo prazer de praticar uma boa ação, depois pela satisfação de haver contribuído poderosamente para a cura hoje completa. Dupla cura, porque não é só a senhorita Júlia que se libertou, mas a sua inimiga converteu-se a melhores sentimentos. Eis o que testemunhamos numa dessas lutas terríveis, que não durou menos de 2 horas, quando pudemos observar o fenômeno nos mínimos detalhes, e no qual reconhecemos de imediato uma completa analogia com a dos possessos de Morzine. Então Kardec observava os relatos de Morzine com o entendimento da subjugação, e agora ele passa a vir com o entendimento da possessão. A única diferença é que em Morzine os possessos se entregavam a atos contra os indivíduos que os contrariavam e falavam do diabo que tinha em si, pois os haviam convencido de que era o diabo. Em Morzine, a senhorita Júlia teria chamado Fredegunda de diabo. Num próximo artigo exporemos com detalhes as diversas fases dessa cura e os meios empregados para tal fim. Além disso, relataremos as notáveis instruções que os espíritos deram a respeito, assim como as importantes observações que ensejaram concernentes ao magnetismo. Então, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro para falar sobre a continuidade desse conteúdo, né? Deixa eu pegar rapidinho aqui uma coisa.
Só um instante. Deixa eu só conferir aqui qual é a edição que nós vamos aqui analisar. Aqui, senhorita Júlia. Só um instante. Está aqui, ó, janeiro de 64, um caso de possessão. E depois aqui, Palavras de Além-Túmulo, Fredegunda. São 2 artigos na sequência, que vai trazer para nós aqui uma visão sobre a continuidade, né, desse fenômeno. E depois, deixa eu abrir rapidinho aqui. Aqui. Eu confesso que eu não tinha me preparado aqui para essa parte final, só um instante. Então está aqui, o primeiro artigo... Está aqui, ó, o segundo artigo. Deixa eu ver o tamanho desse artigo. Ele é longo também aqui, então a gente vai fazer devagar para a gente poder acompanhar. Mas Kardec, ele já lembra para nós aqui, porque o que ele vai relatar aqui nesse caso está muito ligado, está diretamente ligado, na verdade, com o conteúdo que nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos. Espera que eu estou transitando de página em página aqui. Porque quando nós vemos aqui o caso de possessos, né? Questão 473, nós chegamos a ler a 473, quando disseram para Kardec que o espírito não entra em um corpo como entra numa casa, que ele apenas se identifica com o espírito, e Kardec depois ele fala o contrário. Depois, na 474, e aqui depois é a partir da 475, quando ele diz assim: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A resposta: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, aqui os espíritos colocam que a pessoa, pela vontade dela mesma, ela consegue. Mas Kardec ele vai depois argumentando sobre isso, é o que a gente vai ler depois, nessa segunda parte do artigo, quando ele vai mostrar que nem sempre a pessoa está em condições de afastar o espírito apenas pela sua própria vontade. Então a gente vai ver ali a necessidade de uma atuação de pessoas que vão auxiliar através não apenas desse trabalho de evangelização, que é o que a gente chama hoje, né, do trabalho de doutrinação, né, mas a gente tem ali vários termos que podem ser utilizados, mas também o trabalho intenso do magnetismo, porque já que a obsessão nada mais é, Kardec fala sobre isso, lá no capítulo 14 dos fluidos do livro A Gênese, quando ele lembra, né, que o caso de uma influência espiritual, de uma obsessão, é como se o espírito envolvesse o médium com um cobertor impregnado dos seus próprios fluidos. Então, lá ele lembra também que para que poder fazer com que haja essa dissolução dessa conexão entre espírito e médium, há a necessidade da substituição do fluido por fluido salutar, por fluido com uma qualidade maior. E também nós vamos acompanhar aqui, lembrando que naquela época, no século XIX, na Europa de um modo geral, na França, na Inglaterra, em outros lugares, a prática do magnetismo era muito comum, né? A gente conversou sobre isso já. Nós tivemos durante 1990, começo dos anos 2000, uma presença muito intensa do Reiki. Não sei se algum de vocês já fez o curso de Reiki, que é aquela aplicação de transfusão de fluidos, canalização
de energias e coisa e tal. Então era muito comum naquela época. Então eram muitos reikianos que faziam esse trabalho holístico e muitas pessoas procuraram e foram beneficiadas pelo reiki. Você já fez, Marion? Então, o que o reiki foi naquela época, o magnetismo foi lá na época do século XIX. Era uma prática considerada esotérica, né, que era muito procurada naquela época em muitos consultórios. Pessoas, né, tem até uma colega que ela veio me perguntar, ela falou assim, André, eu trabalho com reiki, né, eu sou médium, sou espírita e tal, e trabalho com reiki. Será que eu estou errada em cobrar pelo meu trabalho? E não era um trabalho mediúnico, era um trabalho reikiano, e Kardec fala sobre isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, que fala, dai de graça o que de graça recebestes, né? Ali surge uma dúvida muito grande, né? Ainda tem, né? Só que não está mais em moda, né? Como aconteceu naquela época, né, Angelina? Mas ainda é uma prática ainda bastante eficiente, né, no seu propósito. Então, Kardec comenta que o trabalho mediúnico é um trabalho que não deve ser cobrado, porque mediunidade, quem trabalha é o espírito, não é o médium. O médium apenas permite que o espírito se manifeste através dele. Mas no trabalho de magnetizador, Kardec lembra que são fluidos doados do médium, que tem ali a sua capacitação e tudo mais, e isso não teria problema. Então isso também é aplicável ao reiki. Então o trabalho mediúnico, o reiki, era ali uma fronteira que deixava muitas pessoas em dúvida, né, sobre isso. Então o magnetismo era muito comum naquela época. E Kardec era um magnetizador. Lembrando que depois ele começou a se aprofundar nos estudos sobre os fenômenos, que ele próprio depois, né, juntamente com o trabalho dos espíritos, acabou consolidando como sendo as bases da doutrina espírita. Mas era muito comum pessoas que eram magnetizadoras, mas eram absolutamente ateias. E aí Kardec vai mostrar nesse trabalho com a senhorita Júlia que não basta fazer a transfusão de fluidos. É necessário que esses fluidos estejam impregnados com pensamentos nobres, com os valores do próprio médium. Então o médium que é neutro, ele apenas troca a substância. É necessário que essa substância traga também o remédio, né, digamos assim, para poder fazer essa mudança. O Brás colocou, teve uma época em minha vida em que eu derrubava pessoas possessas com um simples abrir de mão em sua direção, né, sentia o ban. Olha que interessante. Aí tem também o passe do sopro, né, Brás, que também era uma prática comum, que hoje se usa muito pouco. Kardec comenta isso no Livro dos Médiuns, né? Então pessoas que você soprava assim no rosto da pessoa e ali era uma transfusão de fluido que acontecia. Algo curioso isso. Jerusa colocou, é importante a conscientização e melhorar-se, né? Senão vai um e vem outro, a pessoa continua sem saber como lidar, né? Então não adianta querer tirar o espírito, né? Sai um espírito, vem outro. Mas sempre conquistava a simpatia do obsessor e convencia a deixar a pessoa. Legal. Ainda faz? Legal, Dudu. Então é raro acontecer isso hoje, mas é uma prática válida, né? Marião colocou, né? Eu atuei poucas vezes, mas não cobrava, né? Recebia doações e repassava. Geralmente pedia alimentos, né? Então, mas tem essa dúvida, né? Porque algumas pessoas acabavam se tornando terapeutas holísticos aplicando o reiki. E aí surge aquela dúvida, né? Será que se ela, no caso do entendimento espírita, se pode cobrar, se não pode cobrar, porque afinal de contas você abre um consultório, você paga aluguel, você paga água, luz, telefone, você tem despesas e tudo, né? Então fica aquela preocupação se isso é válido ou não. Então aí no caso Kardec ele comenta que quando é um trabalho com essa finalidade, em que é o médium que se dedica, ele dedica as suas horas, ele dedica o seu conhecimento, ele dedica os seus fluidos para esse trabalho, ele dizia que é justo que haja essa cobrança, né? Agora no caso do trabalho mediúnico não, aí é diferente. Então é isso, meus amigos, no próximo encontro então a gente vai continuar com esse artigo, que é bem interessante, a gente vê aqui o tratamento que Kardec coloca, porque está relacionado com as questões do Livro dos Médiuns. Que aqui os espíritos vão orientar Kardec como o obsidiado, o possesso, pode se livrar do espírito que é
que é aquele que está influenciando. E aí Kardec vai mostrar todo o tratamento que a senhorita Júlia recebeu. Dudu colocou, eu vejo o espírito querendo chegar e o médium dificultando, né? Eu entro com o sopro e fica tudo certinho, né? Legal. Isso é uma transfusão, né, de fluido que acaba depois sendo positiva. Isso aí, vai lá então, Marli. Então é isso, gente, né? Beleza, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então vimos aqui mais, né, o segundo caso, o segundo trecho, né, ou a segunda parte do nosso estudo sobre possessão. Né, um estudo que aparentemente é bastante despretensioso, porque são apenas algumas questões que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, né, mas basta a gente, no Livro dos Espíritos,